O Portal Solidário Notícias entrevista a jornalista Isabelle Benito. Isabelle trabalha no SBT, é apresentadora de um programa no SBT Rio e na Super Rádio Tupi. Isabelle, muito obrigado por nos atender o Portal Solidário Notícias. Boa tarde. Eu que agradeço, maravilhoso estar falando sobre o que eu mais amo, que é comunicação, né, PC? Um abraço pessoal aí que acompanha o portal. Para a gente começar, eu gostaria que você falasse um pouco a respeito da estrutura do seu programa no SBT Rio. Por exemplo, o programa possui um pauteiro ou você também sugere as pautas? Eu acho que é uma grande equipe, na verdade. Na verdade, eu sempre costumo dizer que imagina um jogo de futebol, onde você tem atacante, que sou eu lá na banheirona só para chutar pro gol, mas que tem todo um trabalho de uma equipe coesa. A gente tem vários produtores, a gente tem uma equipe de edição, a gente tem chefia de reportagem, tem a editoria executiva. Todo mundo faz sugestão e todo mundo trabalha em conjunto. É óbvio que a gente fica ligada o tempo todo. O WhatsApp não é de Deus, né? A gente trabalha mais do que agora. Antigamente você batia o cartão e ia embora pra casa. Agora você trabalha no WhatsApp também. A gente fica sugerindo e acompanhando a cidade, o que acontece na cidade, assim com os produtores e os chefes de reportagem. E aí a gente define. Mas o SBT Rio, ele tem uma característica diferente. Ele é o hard do hard news. Ou seja, muitas vezes eu estou no ar, eu começo um programa, as pessoas não percebem, mas com uma matéria pronta. E olhe lá, às vezes o factual, o SBT Rio, ele é tão factual. O que quer dizer isso? As coisas acontecem, a gente está em cima do fato, que na verdade a gente vai construindo o programa ao longo dele estar no ar. Então não existe aquela coisa que as pessoas imaginam, a apresentadora vai pro estúdio com todas as laudas, marcadinha. Não, eu vou pro estúdio e o jornal vai sendo construído conforme os fatos acontecem na cidade. Mas quantos repórteres você tem à sua disposição? Dá para deslocar um repórter rápido assim, acontecendo um negócio na cidade? A gente tenta. Se não dá, a gente faz dar. Quando não dá o repórter, a gente já tem um contato de amador, que quer dizer o quê? Não tem equipe de reportagem, está presa em Santa Cruz, aconteceu algo na linha amarela, cada um tá num canto, um tá em Niterói, outro tá em Santa Cruz, outro tá no centro da cidade. A gente já tem uma rede de amadores que são cinegrafistas com câmeras rápidas, leves, que estão de moto, que a gente já entra em contato e ele vai pro fato. Aí o repórter chega depois, amarra a reportagem, vai com um equipamento hoje que é muito, muito ágil, que é o chamado Mochilink, que é uma mochila que consegue entrar ao vivo, ao contrário das grandes UMJs, que eram as antigas unidades móveis de jornalismo, que você tem que deslocar. Não, aí o repórter chega com aquela mochila, entra ao vivo, mas você já está garantindo a imagem ali. É a agilidade do jornalismo que a gente prima. A imagem é o principal, né? Sim, exatamente isso. Isabelle, e na rádio, como é que é a estrutura da rádio? Porque na rádio, eu confesso que eu ainda não tive oportunidade de assistir o seu programa na rádio. Mas como é a estrutura na rádio, a programação na rádio? Olha, a estrutura da Super Rádio Tupi é surpreendente. A gente trabalha com um programa já um pouco diferente do que eu faço na TV. E aí eu me realizo em todas as pontas, né? Um outro veículo que é apaixonante, é viciante, que é a Latinha do Rádio. Numa Super Rádio Tupi, numa família que é integrada, onde a gente tem um programa que não tem jornalismo na veia, tem as informações, as notícias de momento, que é a agilidade da rádio, mas a gente tem um programa Isabelle Benito, onde a gente debate assuntos, onde eu tenho um produtor que é o Felipe Melo, a gente tem um outro produtor que ajuda a gente nessa construção. 1 hora no rádio, que é muito rápido, a gente conta com a equipe de jornalismo, mas que a gente faz com muito carinho e dá um trabalho. Quando é por volta das 7 da manhã, eu já estou no WhatsApp com o produtor do programa, definindo a pauta. A gente tem o quadro que a abertura tá feia ou tá bonita, onde a gente fala sobre um assunto que é de relevância, a gente define com a equipe. Depois a gente tem o quadro Pingo no I, onde eu faço uma pensata mesmo, colocando o Pingo no I, a minha opinião mesmo. Aí a gente tem as coisas mais... tem notícias, tem a brincadeira com a Lady Di, que é um quadro mais bem, né? Que rádio também tem isso, dá pra você brincar, dá pra ter aquela malemolência. De segunda a sexta, de 9 às 10, é isso? De segunda a sexta, das 10 às 11. Das 10 às 10. E aí a gente tem o quadro Dedo na Cara, que já me acompanha, que virou a minha marca, em que a gente vai direto com o dedo na ferida. Isabelle, quem acompanha o seu programa no SBT Rio sabe que uma notícia recorrente no programa, como não poderia deixar de ser, a violência urbana no Rio de Janeiro, que é uma mazela do Rio já há décadas. Sim. E que não melhora, só piora. Eu queria te perguntar o seguinte: qual é a sua opinião a respeito da intervenção federal? Eu acho que a intervenção federal, primeira coisa, eu aprendi
Logo, ser bem realista, logo que falaram da intervenção federal, intervenção militar, eu fiz, quê? Foi um susto. Depois, acho que ninguém sabia o que era isso mesmo, porque é tão raro um governo se sentir tão incompetente ao ponto de entregar uma pasta importante, falar, eu não tenho competência para gerir a segurança, eu tô passando a jaca, e que a gente para pensar, do jeito que tava não dava pra ficar. Era o caos, ok. Aí se criou muita expectativa em cima de algo que eu acho que a jaca foi para a intervenção. Uma intervenção que tem pouco tempo para acontecer, em que virou a grande esperança da população, em que o governo federal entrega um troço desse para falar, estamos fazendo bonito, mas você começa a ver, a tentar entender, entregaram para eles, para os militares, sem projeto, 3 meses depois, estavam avaliando como seria o projeto de intervenção. Hoje, a gente está gravando final de julho, o dinheiro não chegou. Medidas paliativas foram tomadas e eu acho importante, por mais que eu seja crítica, eu acho importante. Mudanças de comando, algumas reestruturações, mas segurança pública, ainda mais no Rio de Janeiro, custa muito caro. Não vem dinheiro, não vem investimento, cada um no seu quadrado. O exército é importante, mas para outra missão. Quem entende de segurança no Rio de Janeiro são as polícias do Rio de Janeiro. Polícia Militar e Polícia Civil. 2 polícias sucateadas há décadas. Você tem bandidos no Rio de Janeiro enfrentando policiais com armamento internacional, com armamento de uso restrito, e você tem policiais com essa arma que trava todos os dias. Para dar um exemplo bem claro, a gente não tem papel em delegacia para se imprimir. A gente não tem viatura de qualidade para a polícia de prevenção. A gente não tem investimento no básico, que é a polícia judiciária de investigação. Que resultado eles querem? Então, continua como medida de paliativa de enxugar gelo. Ok, voltando um pouco antes dessa intervenção, uma coisa que foi muito falada, muito discutida, muita polêmica. E as UPPs, Isabelle, devem mesmo acabar? Que farsa, não? É isso, né? É uma farsa, né? Eu acreditei, eu falei, que maravilhoso o projeto, que é lindo. A gente não tá falando que o PP é horrível, não. O projeto de pacificar as comunidades do Rio de Janeiro, para quem acredita, para quem luta pelo pobre que mora na favela, é maravilhoso. Porque você tem política de aproximação, você tem o Estado que toma o que é, porque o Estado, não existe vácuo de poder, não se engane. Onde o Estado não se faz presente, a vagabundagem, o mal vai imperar. E aí você tem 2 lados para escolher. Esse é 2 lados, na opinião. Ou você tá do lado bem ou você tá do lado do mal. Não existe vácuo de poder. Aí eles prometem uma polícia de aproximação, onde se vai segurança, tomar o território, mas cadê a saúde? Cadê o social? Cadê a perspectiva daqueles moradores? Só chegou na ponta do fuzil. Ao fim e ao cabo foi propaganda política. Um projeto de marketing. Foi um projeto de marketing do governo. Da Olimpíada e da Copa do Mundo. O projeto de marketing do governo que hoje o seu maior líder é um presidiário. A gente fala o quê? É isso, entendeu? É maravilhoso, muito legal, mas simplesmente virou uma grande bomba relógio que a gente tá colhendo agora. Ficou nas costas dos policiais e ficou na ponta do fuzil com o morador sofrendo. É isso que aconteceu com o PP. Linda no papel, um fracasso na realidade, porque o seu intuito não era o que a gente acreditava. O que estimula mais a violência carioca? Preconceito de classe, desemprego ou a corrupção e violência policial? Eu acho que é um conjunto disso tudo. Mas eu vou falar pra você. A falta de interesse de acabar com a violência no Rio de Janeiro é o que causa essa violência. Como? O interesse de se ter um território que não é do Estado é muito grande. Você tem interesses econômicos. Não adianta. A bandidagem não tem nenhum ideal. É dinheiro. O tráfico gera muito dinheiro. O dinheiro se compra quem se corrompe. Então você tem uma corrupção, você tem um conjunto de fatores que leva a uma violência extrema, seja ela policial, seja ela não policial. A gente vive hoje um caos resultado de toda essa corrupção. Você tem o quê? Ocupar é uma coisa a comunidade, dominar é outra. Concorda comigo? Dominar é outra história. Ocupar? Boto lá, faço um cinturão, tá. Mas você tomou o território do bandido? Ele tá preso? Você tem que
É importante você não recuar e entrar numa política, porque o enfrentamento existe porque tem bandido dentro da favela. E aí você fala, não enfrento bandido, então tá, por isso que tá aí, entendeu? É muito fácil o discurso do blá blá blá, mas na prática a pessoa que faz blá 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 não conhece a realidade da comunidade. O filho da Dona Maria que sai pra trabalhar tem um homem de fuzil na porta da casa dela. Mas ninguém retirou isso. Ninguém se fez investigação pra prender isso. E não se faz investigação por quê? Se a gente sabe o que deve ser feito, porque tem corrupção por trás. Tá?